Agora vamos lá, dando sequência ao programa. Você sabe que eu gosto sempre de aprender sobre saúde, porque eu acho que a partir do momento que a gente entende como funciona a nossa saúde, o nosso corpo, a gente procura solução para viver melhor, né? E como eu disse ainda há pouco, muita gente usa a desculpa de ter um problema na tireoide para justificar o quanto está acima do peso, o quanto está realmente com obesidade, né? E aí a gente hoje vai aprender sobre tireoide, porque você pode até ter uma disfunção nela, mas existe solução, porque ela é uma das estruturas mais importantes do organismo humano. Você sabia disso? A tireoide é responsável pelos hormônios que regulam praticamente todas as funções vitais do nosso corpo. Então, quando a gente fala em função vital, eu estou falando de coração, de pâncreas, né? Então, ela que vai te ajudar em relação ao humor, ao peso, às batidas do coração, ao trânsito intestinal, enfim. O funcionamento é tão abrangente, gente, que se acontece um problema na sua tireoide e você não sabe, e ninguém faz o exame, fica se achando que pode ser outra coisa. Tem gente que fala, ai, tá com depressão, ai, tá com... Porque ela realmente afeta o corpo todo, tá? Mas então hoje a gente vai aprender, porque a gente vai pesquisar e a gente vai tratar com ele, que é maravilhoso, endocrinologista, Dr. Derek Camargo. Seja bem-vindo. Tudo bem? E aí, Cláudia, tudo certo? Tudo ótimo, Dr. Derek tem cuidado de mim. Bacana. Aliás, muitíssimo bem. Vamos sentar aqui para bater um papo. Vamos sim. Eu vou sentar aqui do teu lado. Senta do meu lado. Isso, boa. Pra gente falar sobre tireoide, que você sabe que eu adoro esse assunto, né? Sim, exatamente. Você Porque trata, eu sou né, uma de paciente tireoide? que tem o hipotireoidismo, que é um problema na tireoide, né? Mas existem outros. Sim, exatamente. Aliás, eu conheço um médico que está te ajudando a tratar da tireoide. Não é você acabei de falar? mesmo. Eu acabei de falar, eu falei, doutor Maravilhoso. Derek. Depois de muito, né? Depois de você muita tá bem? Eu falei, tratativa. eu tô bem porque o meu médico, que é o doutor Derek, tá me Bom, tratando muito bem. eu fico lisonjeado. É exatamente isso que você falou, Cláudia. São tantos problemas que a gente pode sanar só com a regulação da tireoide, que a gente acaba deixando de lado um órgão tão importante, produtor de um hormônio tão importante, que vai trazer só benefícios para a gente, inclusive no emagrecimento, distúrbios cardíacos, pancreáticos, insulinas, quando a gente pensa na secreção das insulinas de outros hormônios também que são tão dependentes dele. E ele vai regular até o ritmo, ditar o ritmo aí do corpo todo. A tireoide é quem faz isso, que vai regular o nosso metabolismo energético. Então, a tireoide é sensacional, é sensacional. Por isso é que a gente tem que estar sempre de olho nela, né? Não adianta você achar que, do nada, o seu corpo vai falar, ei, a tireoide não está funcionando, você vai ter que fuçar, tem que fazer exame. Exatamente. Mas não é complicado de encontrar ali uma disfunção, né? Não, não é complicado. E principalmente uma coisa que a gente tem que lembrar, não é só remédio. A gente tem que regular o organismo todo. Quando a gente fala em regular o organismo todo, a gente pensa também em nutrientes. Nutrientes, metais, inclusive ferro, por exemplo, é uma coisa que ajuda muito na regulação da tireoide. Vitamina D, B12, C, magnésio, enfim, existe uma gama aí de nutrientes que a gente ajuda a regular essa tireoide também. Então, quando eu olho o paciente, eu olho por um todo. Você lembra que na consulta a gente falou sobre isso? E principalmente, a gente regulando todas as vitaminas, todos os nutrientes, a tireoide tende a funcionar melhor, a liberar melhor esse hormônio tão importante aí, que é o T4 e suas frações, né? Perfeito. A gente tem que cuidar do nosso corpo com seriedade, né? Tem essa parte que o Dr. Derek falou, dos nutrientes, de algumas vitaminas que a gente vai ter que suplementar, mas a gente tem que fazer a nossa parte também com atividade física, fazendo a escolha da boa alimentação e cuidando do sono, que isso é importante, é inegociável e está muito mais nas nossas mãos do que a gente imagina. Exatamente. Mas uma disfunção da tireoide também pode dar como consequência uma noite de sono mal dormida, né? Com certeza. Quando a tireoide está desregulada, principalmente quando a gente está produzindo demais, ela pode dar algumas palpitações. E essas palpitações não deixam a gente pegar no sono. Então a pessoa vai ter mais dificuldade de dormir. Acontece muito quem tem a tireoidite de Hashimoto, né? Que são os anticorpos da tireoide aumentados. Elas podem, em algum momento, atacar a tireoide e fazer com que ela ou solte muito hormônio, libere muito hormônio, ou diminua muito e produza muito pouco hormônio. Então a gente tem que estar sempre ligado. Quem tem essa disfunção tireoidiana precisa fazer exame pelo menos 2 vezes por ano. Eu preconizo 3 vezes a cada 4 meses. Então essa pessoa vai ficar com mais um apoio ali para poder regular esses hormônios e até possivelmente um tratamento que zere a tireoide e a gente consiga regular exatamente quanto de hormônio a gente vai poder suplementar.
Perfeito. A gente, como disfunção da tireoide, tem os dois tipos, hipotireoidismo e hipertireoidismo. Exatamente. Isso. Tá, existem outros... daqui a pouco eu quero que você explique, mas existem outros problemas relacionados à tireoide? Os dois, na verdade, são os principais, né? Que a gente pensa que é o hipertireoidismo, quando produz demais o hormônio, ou o hipo, quando produz de menos. Existem alguns sinais e sintomas disso aí. Posso falar já? Legal, né? Principalmente quando a gente está com hipotireoidismo. O metabolismo fica mais lento, a gente fica mais sonolento. Então, tudo que é hipo, a gente vai ficar mais lento. Sonolento, cansado, indisposto, o cabelo começa a ficar mais fino, a unha fica mais quebradiça, a pele fica um pouquinho mais craquelada, sabe? Ela fica um pouquinho mais seca. Isso são sinais de hipotireoidismo. Ao contrário, o hiper pode causar emagrecimento, né? Só que tem um perigo muito grande, porque deixa seu metabolismo muito acelerado e o coração vai acelerar também. Então, pode entrar em risco cardiovascular. Então, a pessoa vai ficar acelerada, vai comer, não vai engordar, o trânsito intestinal vai ficar mais acelerado, então tudo vai ficar mais acelerado. E daí dá as palpitaçõezinhas no coração que deixa a pessoa sem dormir. E o hipertireoidismo tem aí um lado que é arriscado, inclusive para uma doença cardíaca, né? Exato, principalmente a doença cardíaca. A gente pensa o principal no coração, porque tem gente que fala, então vamos fazer uma suplementação dos hormônios, deixar a pessoa em hiper, deixar super secretando o hormônio e ela emagrece. Só que daí vem os riscos de deixar a pessoa desse jeito, que principalmente é o risco cardíaco. Perfeito. Agora, você prestou atenção nos sintomas do hipotireoidismo? Eles são muito semelhantes aos sintomas da entrada na menopausa. São muito semelhantes aos sintomas de uma depressão. Por isso é que eu falei que ela é tão importante, mexe tanto com o corpo todo, que às vezes é difícil diagnosticar. Se você não tem um médico endocrinologista, como o Dr. Derek, ou tantos outros, né, que levam essa parte a sério, que entendem essa importância, você não faz um exame, fica achando que eu tô na menopausa, por isso é que eu tô irritada, só quero dormir, tô engordando demais, minha memória foi pro espaço, minha pele tá craquelando. Calma, às vezes não tem nada a ver com a menopausa, às vezes não tem nada a ver com depressão, às vezes é o hipotireoidismo. E dá para controlar e ter uma vida normal. Dá para controlar sem problema nenhum. Na verdade, é uma das doenças que são as mais fáceis para a gente ajustar, administrar. Pessoas que têm o problema da tireoide há muito tempo, a gente consegue ajustar muito esse tratamento. Então, se está em acompanhamento, principalmente comigo, que é a cada 4 meses, a pessoa fica muito regulada. A gente regula vitaminas, minerais, hormônios, ajusta tudo. A pessoa geralmente não vai ficar com a tireoide bagunçada nem desregulada. Não vai precisar ficar dosando ali, mudando a dose do remédio. Toda hora mudando, exatamente. Eu tenho hipotireoidismo há 13 anos. Eu descobri aos 40, hoje eu tenho 53. E, gente, de verdade, a vida é normal, tá? Se você encontra ali a sua dose do remédio, tudo certo. Tem especialistas que falam assim, que quando a gente está fazendo essa reposição, né, e tá lá com a tireoide funcionando normal, a gente não tem mais. É isso mesmo. Ela tá a gente controlada. fica eutireoideu, né? Que seria livre da doença da tireoide. Quando você está regulado, na verdade, você tem uma tireoide funcionando normalmente, seja por suplementação. A suplementação seria o próprio remédio da tireoide, ou por uma regulação de outros hormônios, ou por uma regulação de vitaminas, minerais. A gente fica numa classificação que a gente chama de não estar cometido pela doença da tireoide. Então, é exatamente isso. Você é expert na tireoide, você entende tudo. Ah, sim, porque já passei poucas e boas, né? Então, a gente precisa entender o que está acontecendo com a gente. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi quando eu descobri que eu estava com hipotireoidismo, porque eu estava também atravessando um momento delicado de transição profissional e estava com o meu emocional abalado, de certa forma. E aí eu não sabia se eu estava ficando deprimida, ansiosa, estressada, ou se era uma outra coisa, né? Na verdade, eu achava só que era isso aqui. Deprimida, ansiosa, estressada, e na verdade era o hipotireoidismo. Uma coisa tem a ver com a outra. A gente pode desenvolver um problema na tireoide em função de estresse? Você responde daqui a pouquinho, tá bom? Olha lá, daqui a pouco a gente vai entender melhor. Agora, deixei uma pergunta no ar, né? O que vem primeiro? Uma disfunção na tireoide ou um estresse, um grande problema, ou a idade, a menopausa?
Olha, a gente pode correlacionar sim, principalmente estados depressivos, né? Quando a gente pensa em estados depressivos. Se você entra num hipotireoidismo, por exemplo, a gente sabe que esse hipotireoidismo vai te deixar cansada, indisposta, não vai querer sair, vai querer ficar só deitado e tudo mais. E isso vai te levar a um estado depressivo. Aí você vai achar, nossa, estou com depressão, preciso procurar um médico, preciso de um psiquiatra, alguma coisa. Quando às vezes é só você regular a tireoide, né? O hipertireoidismo também pode levar a gente num estado de achar que está extremamente estressado, extremamente ansioso. E isso também vai fazer a gente achar, putz, será que eu estou com um problema de ansiedade, de estresse avançado? E aí, quando você soma essas duas coisas, você estava passando por uma transição de carreira, estava passando também pelo problema da tireoide, e aí se juntou tudo, virou uma bomba, né? Aí você fala, meu, será que eu estou com essa ansiedade toda, esse estresse todo? Na verdade, era só regular um pouco a tireoide, ajustar um pouquinho. Geralmente, isso tudo entra em curso e aí melhora. Então, qual é o motivo da pessoa ter uma disfunção na tireoide? Principalmente hereditário. Isso é uma das maiores causas que a gente tem. Pode ser um estresse e levar a essa disfunção. Mulheres, principalmente na gravidez, elas vão desregular a tireoide. Tanto que os níveis que a gente vê nos exames, valores de referência, na gravidez eles são diferentes. Então, a gente tem que sempre levar em conta, pós-gravidez, a mulher, será que ela vai precisar regular essa tireoide? Um exemplo foi a minha esposa mesmo. Nos meus 2 filhos desregulou a tireoide dela. E aí, pós-gravidez, a gente começou a ajustar e aos pouquinhos a gente ajustou e voltou ao normal. Mas não é sempre que acontece. Às Na vezes, gravidez, ela fica o quê? Com maior ou menor produção? geralmente ela começa a produzir mais, até por conta dos hormônios da própria gravidez, né? Estradiol, esteriol, progesterona, eles vão lá para cima e aí começa a ter uma hiperfunção e às vezes ele começa a produzir muito, a pessoa começa a ficar um pouquinho mais ligada, um pouquinho mais estressada e isso vai prejudicar o nenê. Por isso que eles mudam o valor de referência e a gente tem uma noção ali de quanto tem que estar para poder estar produzindo. Pode produzir mais ou produzir menos também. Às vezes faz um feedback negativo e produz menos também, que foi o caso da Veridiana, né, minha esposa, que ela produziu menos. Então, a gente teve que ajustar durante a gravidez, até para ter melhor suprimento de energia, de alimentos para a criança e depois tiramos o remédio aos pouquinhos pós-gravidez. Perfeito. Tem muita gente assistindo que usa o problema da tireoide como a bengala para justificar lá a sua obesidade. Certo. Aliás, tem gente com obesidade elevadíssima, né? Dizendo, eu não consigo porque eu tenho um problema na tireoide. Já até fala mole, já quase que dorme o dia inteiro. Isso, de fato, doutor, é um problema? Não é. A tireoide, a gente consegue regular ela, deixar a pessoa como se ela não tivesse um problema de tireoide. E assim, mesmo com a tireoide acometida, isso não vai prejudicar a gente ganhar massa ou perder massa, ganhar gordura ou perder gordura. Vai atrapalhar um pouquinho o ganho de massa, atrapalhar um pouquinho o emagrecimento, mas dá para emagrecer, comer direito, se exercitar e tudo mais. Quando a gente regula a tireoide, menos ainda, né? Aí a pessoa tá num estado que ela não tem problema tireoidiano. Então ela tá como qualquer pessoa que está fazendo exercício e tudo mais. Então, isso as pessoas justificam às vezes, mas não é um diferencial para quem ganhou ou perdeu peso. Não, eu conheço até profissionais da área da saúde que às vezes falam assim, essa pessoa ela não consegue emagrecer muito porque o metabolismo dela é muito lento, porque ela tem um problema na tireoide. Isso não é justificativo. Não é justificativo. Porque se você disse, se a pessoa regula, está tomando o medicamento certinho, na dosagem certinha, ela é uma pessoa que não tem problema de tireoide. Não tem problema de tireoide. Exatamente. A gente considera ela uma eutireoideia, que a gente chama que não tem problema tireoidiano, com certeza. Perfeito. Qual é a maior dúvida, a questão que chega assim para você em relação a esse assunto, que você acha importante a gente falar para o nosso telespectador? Principalmente é a pessoa que acha que tá, mas não faz exames, né? Então ela fala, minha família inteira tem problema de tireoide. Lá atrás, há 2 anos, eu peguei um problema na minha tireoide, estava meio com uma disfunção, alguma coisa assim. Mas, na verdade, a pessoa não faz exames para comprovar aquele problema tireoidiano. Esse é o maior. E em relação ao peso também. Estou com hipotireoidismo, não vou conseguir emagrecer de jeito nenhum. Na verdade, a regulação é tão simples que às vezes uma medicação ou às vezes só uma suplementação vai fazer essa tireoide voltar ao normal. Mas a principal eu devo estar com um problema de tireoide, porque eu não consigo emagrecer, eu não consigo ganhar massa. E aí não faz exames. Exames a pessoa precisa fazer para detectar o problema na tireoide? O principal, TSH, que é o específico, né? T4 e T3. T4 livre e T3 livre. São esses exames. Com esses exames na mão, a gente consegue já ver o que a gente consegue ajustar e ver a regulação da tireoide. Exame de sangue, super simples.
fácil para você fazer, tem no SUS, os convênios Exato. cobrem, quer dizer, não tem desculpa realmente. E se, pô, porventura, tô sem convênio, alguma coisa, é um exame muito barato. Esses exames vai gastar aí R$100 no máximo. Dá para fazer, sabe? Dá para ter pelo menos um ali no ano para a gente poder regular essa tireoide. Qual é a diferença de uma disfunção de tireoide para um nódulo na tireoide? As pessoas ficam apavoradas. Ah, eu tô com um problema na tireoide. Será que eu vou ter um câncer? Será que eu vou morrer? Exatamente. O nódulo na tireoide nada mais é do que ou um cisto, ou um nódulo d'água, ali, um cisto d'água, que pode ser um cisto coloide, alguma coisa assim. Não necessariamente é um câncer. Na verdade, quase nunca é. Então, esse exame é um exame um pouquinho diferente. O que a gente faz é o ultrassom da tireoide. A gente faz o ultrassom, vê o que está acontecendo ali, qual que é aquele nódulo, e ele vem todo específico, aquele vem especificado totalmente no laudo do ultrassom. E a gente consegue ver esse nódulo e só dar sequência, acompanhar, se precisar fazer uma biópsia, possivelmente, mas é muito comum ter nódulo na tireoide. Quem retira quem retira a tireoide por conta de um nódulo, pode ter vida normal? Pode ter vida normal, vai ter que suplementar aquele hormônio que não produz mais. Se tirar a tireoide toda, né? Se tirar só o nódulo, deixar um pedaço da tireoide, geralmente ela acaba produzindo o hormônio ainda. Perfeito. Dr. Derek Camargo, endocrinologista maravilhoso. Estou indo lá, viu? Por isso que eu estou te dando também essa dica. Ele está no Dr. Derek Camargo, do Instagram, no Face. O WhatsApp, que você pode mandar uma mensagem e falar, quero marcar uma consulta, é o 11 9 4564 6108. 11 9 4564 6108. E tem o site que é drderekcamargo.com.br. Doutor, muito obrigada. Adorei. Obrigado. Daqui a pouquíssimo tempo, exatamente 1 hora, eu estarei lá na sua clínica. Exatamente. Eu te aguardo lá. Até mais Valeu, gente. tarde. Até mais. Tchau.